Voltando então, gente, falar desse tema tão ruim que é o suicídio, e que muitas pessoas talvez vão achar que eu estou falando de forma um pouco mais agressiva, mas eu creio muito na reatividade. Quando a gente vai falar do suicídio, a gente vai ter que falar, porque a pergunta do J. Camarinha era referente realmente ao suicídio e à espiritualidade. As tão famosas condenações que todos nós fomos criados e sofremos desde pequeno quanto à questão do suicídio. Que quem se suicida não vai para o céu, que a alma fica perambulando, que o suicida ele encontra no seu reencarne os mesmos defeitos e traumas que trouxe de outra vida, então chega naquele hábito, ele vai suicidar. Então esse tipo de fala atesta a questão dos gatilhos emocionais. Porém, a gente tem que lembrar que nós, zeladores espirituais, ganhamos das divindades um título extremamente preocupante, que vai ter a ver com todos os modos que eu vou fazer, que fala sobre a educação e a conscientização. Então, quando nós, pais, somos responsáveis por filhos, nós temos que tomar muito cuidado, porque todo filho chega a uma casa de santo com vitimização extrema. Eu não posso, eu não sei, eu não tenho, eu não devo, eu não vou fazer, eu não consigo, eu não trabalho, eu não amo, eu não me esforço. Porém, a gente tem que lembrar que o gatilho da carência, entendeu? Que está ancorado ali na rejeição, no abandono, é um dos maiores percussores do suicídio. Uma pessoa que tem uma carência extrema, nessa carência ela tem carência de ser aceita, de ser louvada, de ser ajudada, porque ela tem necessidades inúmeras. Ela sofreu já rejeição de pai, quebra do seu decoro, até em casos de abuso sexual, de abandono parental. A gente tem que lembrar essa pessoa da necessidade do autoconhecimento. Toda pessoa que está munida de depressão ou do vitimismo e ela encontra o candomblé, a umbanda e afins, ela vai em busca do exorcismo, né? Dos seus demônios e do exercício que o Pai Santo vai ter que fazer para exorcizar esses demônios. Porém, a gente tem que lembrar sempre da carga vexatória, do que traz vergonha à pessoa, do que traz condenação. Pegando ali na base dos gatilhos emocionais, quando a gente vai falar do suicídio e espiritualidade, a gente vai lembrar que o suicida comete suicídio porque a dor de não ser o que ele almeja ser, extremamente problemática. Quando a gente vai para as religiões afro-brasileiras, que nós temos aí o culto da encantaria, de caboclos, marinheiros, exus, entre outros, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a pessoa não ela não vai poder ser. Por que eu estou falando isso? Quando eu incluo uma pessoa que está ali vitimizada, depressiva, conturbada com seus problemas esses que são de fator orgânico, de transtorno que ela não consegue resolver, porque esses problemas todos vêm de acordo com a sua infância, com seus traumas de abandono e rejeição. A partir do momento que eu coloco de forma divinatória a esse ser um outro ser mais poderoso e mais potente e que, em geral, a pombogira, o exu, o caboclo, o marinheiro, o baiano, o preto velho e outras divindades, que eu não sou um bandista, então não vou me recordar de nome, quando eu coloco para esse ser que essa divindade tem o poder de curá-lo, eu estou dando uma subqualificação parental, tornar essa divindade como pai responsável e como responsável também responsável de nutrir aquela pessoa por tudo que ela almeja. E sempre ou nunca o zelador se lembra de dizer ao filho e de ensinar que ele tem que exercitar a capacidade do ser. Então, aquela pessoa já começa a devolver ao Exu, a pombagira, ou afins ali, a responsabilidade ou o compromisso que o seu antigo pai e mãe carnal não tiveram. Ele começa a jogar para cima do Exu da pombagira todos os bullies e medos que ele sofreu e torna isso como forma vingativa, porque as bases do suicídio sempre é medo, bullying e depressão. Por consequência, todo suicida ele tem uma versão negativa da vida, ele tem uma versão de isolamento, de desistência da vida e, por consequência, uma vertente vingativa também. Porque se ele não executa essas vertentes, ele não se defende do fator de minorização própria. Então, quando a gente coloca ali aquele filho para cultuar uma divindade, que essa divindade é forte, poderosa, se livrou dos males, enfrentou os inimigos, eu coloco aquele filho numa situação de anormatividade da vida.
Então aquele filho começa a achar que porque ele é do seu Exu veludo, que o Exu veludo é poderoso e castiga os inimigos, que ele não vai poder receber uma negativa, uma voz de fala de não. E por consequência, eu torno esse filho imaturo, anormativo, não pronto às normatividades da vida, receber os sim e os nãos, e daí eu exponho esse filho muito mais à questão do vitimismo e à questão do suicídio. Lembrando que nesses cultos que nós procedemos, afro-brasileiros e afins, é muito normal lembrar que nós já vivemos uma cultura de resistência. Resistir ao medo, resistir ao chicoteamento, resistir às formas antecessórias de castigo. Portanto, a fala primordial do zelador, ao trazer esse filho para o culto, é lembrar que a conversão vai converter esse filho a um novo caminho. O zelador tem que ser muito inteligente ao efetuar uma entrevista com esse filho, com os afins desse filho, ver como esse filho se comporta perante a sociedade, qual a consciência de classe desse filho, quais os esmeros, os esforços, as desistências. Porque se você, zelador, tem a consciência que seu filho é uma pessoa com tendência suicida, ou já é um suicida que chegou imaturo, um suicida que está amadurecendo a situação de morrer, de provocar sua morte, toda e qualquer fala da seguinte forma, que a religião cura, que a religião muda, vai tornar essa pessoa desistente de buscar o seu autoconhecimento e de devolver a essa religião todas as precatórias referentes à sua necessidade de cura. Aí vamos lá. Eu sou homem de Logum Edé. Vamos colocar isso numa vertente, porque o assunto é muito vasto, gente. Vocês não fazem ideia do tanto que eu estou estudando para trazer para vocês informação. Então, eu sou homem de Logum Edé. Eu chego na casa de candomblé, desertor de uma vida, desempregado, uma consciência de classe alterada, onde eu acho que eu tenho que ter facilidades, beleza, amor, vaidade, ser atrativo. Aí eu encontro o meu vodum, que é uma outra cultura, e meu pai me diz que tudo aquilo que eu não tenho vai ser curado e pertence a esse vodum, que tudo vai acontecer se eu me dedicar a esse vodum. Eu pego o pouco de energia que eu tenho, me dedico a essa energia chamada Logum Edé, e sento e espero que Logum Edé vai me dar o carinho, vai me dar o amor, vai me dar a atenção, vai aceitar os meus erros, vai me perdoar constantemente. Quando eu entender que Logum Edé não é responsável por isso, que eu tenho um choque de realidade, automaticamente eu começo a denegrir aquilo que me foi colocado. Mais uma vez me foi dado um líder, um guardião, um Deus que não fez o meu papel de pai. E por consequência, se lá fora na vida eu recebo uma demissão, um não da namorada, um tapa de um inimigo na rua, se me chamam de careca, de feio, de gordo, de baixinho, e eu tenho ali os meus gatilhos emocionais de uma vida passada antes do Vodum Logum Edé, eu vou me acometer ao suicídio, porque, de certa forma, tirar o ser humano da necessidade de entendimento que os seus transtornos e traumas são de questão de patologia, são de questão de cura por médico, por terapia, por psicologia ou por neurobloqueadores, é trazer a fala do idealismo do ser muito antes da realidade do ser. Eu costumo dizer que os filhos de uma casa, eles entram na casa e eles transformam sua realidade em possíveis desafios que os levam a uma realidade ideal, ou talvez uma forma mais ideal de existir. Então, quando a gente fala do suicídio da espiritualidade, deixando de lado a questão da reencarnação, deixando de lado algumas culturas, deixando de lado a fé dos outros, deixando de lado que o suicida é uma reencarnação de outro suicida, a gente só vai lembrar de falar, então, que esse suicida não aprendeu. E eu voltando ao assunto para aqui, que é minha base de fala, que é o exorcismo dos demônios internos seus, a expulsão deles, tudo que demonifica a sua vida. E lembrando que toda a criação vem de base parental, eu tenho que entender que o suicídio e a espiritualidade andam juntos com a questão de transferência de responsabilidade. Portanto, nós, zeladores, a você, zelador, que praticam o culto do ego e que se incomodam quando o filho vai ter problemas e vocês vão ter medo que o ego de vocês seja julgado, e entendam
que aquele filho, se chegou na sua casa com um problema de transtorno emocional, você, como zelador, deveria ter o estudo ou minimamente o conhecimento de indicá-lo a uma cura. As divindades, em geral, criaram e causaram a inteligência para que cada um dominasse o ato de melhoria do outro da melhor forma possível. Então, gente, pensando em suicídio e espiritualidade, sempre lembre que todos chegam à religião pelo gatilho emocional da rejeição e do abandono, que foi o motivo pelo qual levou ao start, a necessidade de buscar algo que curasse isso. Eu não posso pegar essa rejeição, esse abandono, essa carência e dizer a esse filho, a essa pessoa, como eu não posso dizer se é uma criança, que eu vou curar todos os males ou que eu vou destruir todas as bases de onde ele veio e reconstruir de forma muito positiva. Até porque eu não faço. Eu represento quem faça. Mas também quem faz ou o que faz também representa a execução de seus serviços, da sua salvação, pelo livre-arbítrio do filho. Afinal, se aqui está dodói, o livre-arbítrio vai para um outro caminho. Religião e suicídio. Se a base não for converter que o caminho tem que ser mudado e converter que a visão não é à frente, mas é em si, de nada vai adiantar. Então não adianta depois chorar o leite derramado, como muitos falam, quando um filho comete suicídio, porque se você não teve coragem de confrontar o filho pelos seus desânimos, automaticamente também você não vai dar a ele o start de um novo começo. Até o próximo módulo.